Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre o princípio da superposição, que é um campo elétrico composto por várias cargas pontuais. Tá? Aqui a gente tem a representação do campo elétrico, composto por duas cargas pontiformes de mesmo módulo, sendo uma positiva e outra negativa, que a gente percebe que as linhas de força do campo elétrico saem da carga positiva, nascem na carga positiva e morrem aqui na carga negativa, ou seja, saem da positiva e entram na negativa. O que isso significa? Que as linhas do campo de uma carga positiva, se elas estão saindo, ela é chamada de campo de afastamento. E as linhas do campo de uma carga negativa que estão entrando são chamadas de aproximação. O vetor campo elétrico é uma grandeza vetorial, como já sugere o título, ou seja, ele necessita de um módulo, o valor numérico, direção, horizontal, vertical e sentido, da direita para a esquerda, de baixo para cima, né? Por quê? Para se tornar completo, tá? Não basta somente um valor numérico para a gente ter a compreensão desse vetor, mas também essas três características aqui. Dando prosseguimento, considere uma carga Q. Esse Qzão é carga fonte, tá? Criando em torno de si um campo elétrico. Ela que gera aqui esse campo elétrico. Colocando-se no ponto P dessa região uma carga de prova aqui. Então, esse pontinho é chamado de P e é onde está a carga prova, que é o Qzinho, tá? Esta fica sujeita a uma força elétrica. Então, aqui atua uma força elétrica, porque a gente já tem uma carga fonte. Quando a gente coloca uma carga prova aqui, aí a gente vai ter a ação de uma força elétrica, certo? Ambas possuem um campo elétrico, tá? Mas a força só vai existir no momento que você colocar outra carga, e essa carga é chamada de carga prova, tá? O vetor campo elétrico é definido por essa fórmula aqui que a gente já conheceu, né? O que é? A força dividido pela carga prova. Isso aqui a gente define o campo elétrico de uma carga prova, tá bom? E as características desse vetor são a intensidade, que é o módulo, é dado pela fórmula, basta a gente substituir os dados e calcular o campo elétrico. E a unidade de medida, Newton. Direção, o vetor campo elétrico e força elétrica terão a mesma direção, tá? Ambos serão na direção horizontal ou vertical. Sentido. O sentido vai depender aqui da carga prova. Se ela for uma carga positiva, a força e o campo elétrico estarão no mesmo sentido, tá? Mas, se a carga for uma carga negativa, o campo e a força terão sentidos contrários, certo? Carga positiva, campo elétrico e força, mesmo sentido. Carga elétrica negativa, campo e força, sentidos contrários. Quando temos a situação de um campo gerado por várias cargas pontiformes, teremos que calcular a resultante desse campo elétrico, tá? Aqui tem a descrição. Uma carga elétrica pontiforme gera no espaço à sua volta um campo elétrico. Isso nós já sabemos. Pode estar sob a influência não somente de uma, mas de várias cargas pontiformes. Quando colocamos uma carga de prova Q, nesse ponto, teremos a superposição de várias forças, acarretando em uma força resultante. E essa força resultante a gente pode estar calculando aqui por essa fórmula. Que o campo resultante vai ser dado pela soma
dos vetores dos demais campos, tá? Dos demais campos elétricos. Para isso, vamos aplicar um exemplo aqui. Olha lá. Vamos imaginar duas cargas elétricas, A e B. Elas estão no vácuo e estão a 2 metros de distância uma da outra. Sendo as cargas QA menos 4 microcoulomb e QB igual a 9 microcoulomb. Determine, só lembrando que micro é 10 a menos 6, tem uma notação científica aqui, né? E vamos para a figura. Então, a gente tem a carga A, é uma carga negativa, e a carga B, uma carga positiva. Distam uma da outra 2 metros, tá? Além disso, a gente tem um ponto P aqui, como fala letra A, né? Esse ponto P que dista da carga B 1 metro. O que ele quer saber, né? Para você determinar a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em um ponto P sobre a reta que liga as cargas e 1 metro à direita da carga QB. Tá? Então, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que desenhar os vetores. Tá? E esses vetores, eles deverão ser desenhados aqui nesse ponto P. Então, a gente vai olhar para o ponto P e a carga A. Depois, o ponto P e a carga B. Tá? Então, ponto P e a carga A é uma carga negativa. A flechinha é de aproximação, então vai entrar. Então, você vai fazer a flechinha nesse sentido aqui. Ela vai estar entrando na carga negativa, certo? A carga positiva produz um campo de afastamento. Então, ponto P, carga positiva. Qual é o formato da linha? De afastamento, então é para fora. Certo? A gente tem 2 campos aqui. A gente vai ter que calcular a resultante. Na explicação anterior, a gente viu que tem que somar os vetores campo elétrico. No entanto, os vetores campo elétrico aqui estão em sentidos contrários. O A tá da direita para a esquerda, o B tá da esquerda para a direita. Se estão em sentidos contrários, a gente não vai poder somar, mas estão na mesma direção, na horizontal, mas os sentidos estão contrários. Então, a gente vai subtrair esses vetores, tá? Mas para subtrair o vetor campo elétrico A, eu tenho que calcular ele. Eu tenho ele aqui? Não tenho. O exercício não sugeriu esses dados. Então, a gente vai calcular o vetor A. Pela fórmula, né? Aqui nós temos a fórmula. Aqui é um R, mas a gente pode considerar o D, que é uma distância, tá? Substituindo os valores. A constante no vácuo é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga A, que é 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? Da carga A até o ponto P. 2 mais 1, 3. Então, 3 ao quadrado. Fazendo a resolução aqui, né? A gente chega nesse resultado. Agora, a gente vai calcular o campo elétrico B. Ok? Fizemos a substituição aqui dos dados. Calculamos. E o campo elétrico é 4 vezes 10 ao cubo. E o campo B, 81 vezes 10 ao cubo. Certo? Agora, a gente vai calcular a resultante. Como não estão no mesmo sentido, estão em sentidos contrários, a gente não vai somar, a gente vai subtrair conforme a aula que vocês tiveram, a videoaula que vocês assistiram sobre operações com vetores.
Então, vamos lá. Campo resultante, o campo de B menos o campo de A, né? Substituindo os valores, lembrando que soma e subtração, a base aqui da minha notação científica tem que ter o mesmo expoente, tá? Aí a gente pode operar tranquilamente. Então, 81 menos 4 é igual a 7,7 vezes 10 a quarta. Aqui, 81 menos 4, a gente tem 77. Como o número aqui que vai na frente da notação científica tem que ser menor que 10, a gente fez a conversão. De 77 a gente colocou 7,7 e somou uma casa aqui no expoente, ficou 10 a quarta, ok? Essa é a explicação. Terão exercícios para vocês fazerem, façam. Se tiver dúvida, entre em contato. Lembrando que, nesse caso aqui, os vetores estavam na mesma direção, então a gente pode aplicar a subtração, né? Na mesma direção em sentido contrário, a gente aplica subtração. Na mesma direção, caso horizontal, e sentidos iguais, a gente ia somar. É A mais é EB. O resultante aqui, né, foi 7,7 vezes 10 a quarta. Deu positivo, significa que o vetor resultante vai estar tendendo, ou melhor, o vetor resultante se constitui do lado do campo elétrico com maior intensidade, que é o campo de B, conforme o exercício nos diz, né? Bons estudos, até a próxima.